Com a apresentação de gala, Kylian Mbappé chegou ao Real Madrid. Os primeiros passos no Santiago Bernabéu lotado dão a dimensão do tamanho da contratação que o Real Madrid faz para essa temporada. Real Madrid não, um super Real Madrid que se desenha. Nesse vídeo a gente vai olhar um pouco para essas possibilidades, com Mbappé, com Endrick, Vinícius, Rodrigo, Bellingham. Como deve jogar esse Real Madrid? A gente vai tentar responder um pouco nesse vídeo. A gente já está com um campinho aí na tela com a formação inicial do Real Madrid na decisão da UEFA Champions League. Então você vai ver aí nomes que não estarão no Real Madrid nessa temporada, mas acho que é importante para a gente dar um pontapé inicial aqui e contextualizar. Esse foi o Real Madrid da final da UEFA Champions League, com Kroos aposentado, Nacho que deixou o Real Madrid. Esses dois jogadores não estarão, obviamente, para a temporada, mas o restante do time pode ser muito montado e moldado em volta dessas peças que aqui estão, né? Na decisão da Champions especificamente a gente viu o Bellingham de novo mais centralizado e um Vinícius da esquerda para dentro, com o Rodrigo sendo, em tese, esse jogador mais avançado em alguns momentos aqui pelo lado direito. Não como um ponta, né? Porque o Valverde é quem ocupa esse corredor, ou era quem ocupava esse corredor, mas muitas trocas de posição entre esses jogadores de frente. Não foi raro ver ao longo da temporada um 4-4-2 com a dupla Vinícius e Rodrigo no ataque do Real Madrid e o Bellingham partindo um pouco mais do lado esquerdo. Tampouco um losango. Lá no início do ano a gente pode se recordar de um Real Madrid que tinha um losango de meio campo com o Tchouaméni nessa posição aqui de primeiro homem, né? E o Valverde jogando ao lado do Kroos, Bellingham mais centralizado e a dupla Vinícius e Rodrigo. Essa ideia do losango acabou se desfazendo ao longo do ano e ficou algo mais próximo mesmo de um 4-4-2 com, na maioria das ocasiões, o Vinícius mais perto do Rodrigo. Como eu disse, é difícil imaginar que esse losango retorne, porque o Real Madrid sofreu um pouco em algumas partidas com essa formação, principalmente para defender os lados do campo. Então, uma vez desfeito esse sistema, acho difícil que o Ancelotti retome ele na próxima temporada. Vamos começar a montar aqui o que pode ser o Real Madrid no próximo ano. Courtois no gol, Carvajal na lateral direita. A zaga ganha o retorno do Militão e do Alaba. Então, acredito que o Alaba vai ter que disputar uma vaga com o Rudiger. O Rudiger terminou muito bem a última temporada. O Militão, a tendência é que seja esse jogador aqui pelo lado direito, com esses dois brigando por uma vaga pelo lado esquerdo, embora o Rudiger também possa jogar na direita, então numa dupla com o Alaba. O Real Madrid tem 3 boas opções aí para o sistema defensivo. Na esquerda, acho que o grande mérito do último ano do Ancelotti foi conseguir recuperar o Ferland Mendy, que lá na primeira Champions, na primeira dessa leva recente do Real Madrid, tinha sido um jogador bastante importante, de muita solidez defensiva. Na temporada seguinte, que foi a retrasada, o Mendy perdeu muito espaço, jogou muito pouco, e o Real Madrid fez improvisações ali, até o Camavinga, muitas vezes jogando como lateral esquerdo, mas o Mendy me parece ter voltado numa condição de ser o titular da posição, sem muita contestação. Na frente da área, o Tchouaméni deve ser a peça fundamental aqui nessa cabeça da área, né? Esse primeiro volante de boa capacidade de passe e desarme, também boa saída para o jogo, com ao lado dele algumas possibilidades. Então aí, aqui a gente já começa a montar um possível Real Madrid que pode ter um Valverde, a dupla de volantes, ou pode ser um Valverde mais aberto. Um Valverde mais aberto, como ele habitualmente joga, vai retirar uma peça de ataque. Então é uma questão que o Ancelotti vai ter que pensar aí. A gente pode ver, por exemplo, uma dupla entre Camavinga e Tchouaméni, que teve, né, na Eurocopa, por exemplo, no jogo da França, eles foram 2 dos 3 meio-campistas, além do Kanté, e o Valverde pode ser esse cara pelo lado, ou pode formar, de fato, uma trinca com esses jogadores. E aí a gente, em tese, remontaria ao losango, que eu, pelo menos, particularmente, acredito ser mais improvável que o Ancelotti volte a usar. Então a tendência é que tenhamos Tchouaméni e Camavinga à frente da defesa, e o Valverde sendo esse cara pelo lado direito. O Bellingham deve naturalmente ocupar essa faixa um pouco mais central, e a tendência é que o Vinícius seja mantido fazendo esse movimento, da esquerda para dentro, sendo muitas vezes uma referência. Desenho perfeito para a gente poder encaixar. Vou até trocar o Valverde aqui para o camisa 8, que ele trocou de número para essa temporada, assim como o Tchouaméni e o Camavinga. O Valverde será 8, era do número do Toni Kroos. Desenho perfeito para a entrada de Kylian Mbappé. Uma das possibilidades é que ele seja, como mostra o número da camisa, o camisa 9 do Real Madrid. E eu até acho que é a possibilidade mais provável. Não imagino o Mbappé sendo um ponta, imagino ele sendo o centroavante, um centroavante muito móvel, mas esse último homem do Real Madrid, um definidor que muitas vezes faltou nessa última temporada. E aí é meio natural a gente imaginar que o Rodrigo possa perder espaço nesse desenho, né? O Rodrigo possa sair do time titular em um primeiro momento para que o Kylian Mbappé seja essa peça. Pode ser que isso aconteça, como pode ser também naquele outro desenho, naquela outra possibilidade, o Valverde ser recuado para jogar ao lado do Tchouaméni e o Rodrigo ser mantido aqui do lado direito. Aí é uma formação já um pouco mais ofensiva,
mas que eu acredito que o Real Madrid possa se comportar bem, né? Com o Bellingham fechando um lado, o Rodrigo fechando o outro, e muitas vezes sobrando aqui Vinícius Júnior e o Mbappé para formar essa dupla de ataque, né? Acho que muitas vezes a gente vai ver ao longo da temporada esse desenho aqui no Real Madrid, um 4-4-2, com o Vinícius sendo a dupla do Kylian Mbappé. Eu até imagino que seja o desenho ideal, com o Bellingham sendo esse meia à esquerda, mas não um ponta, saindo para centralizar e até abrir um pouco o corredor para o Mendy em alguns momentos. E o Rodrigo podendo ser esse cara do lado direito também, né? Um meia a mais, um jogador mais agudo, ou também o Valverde, né? Em jogos que o Ancelotti quiser um pouco mais de consistência, ele pode devolver o Camavinga para jogar aqui ao lado do Tchouaméni e ter o Valverde como esse meio campista. E se torna um meio campo muito forte. Bellingham, Camavinga, Tchouaméni e Valverde, com Vinícius e o Mbappé um pouco mais centralizados, né? Então, esse desenho especificamente eu acho que é o mais provável da gente ver ao longo da temporada no Real Madrid ou naqueles jogos mais importantes do time do Carlo Ancelotti. Dentro dessa janela do Real Madrid, que não deve ser muito movimentada, mas teve a contratação do talvez principal jogador do mundo, a gente tem algumas outras questões importantes. Endrick é uma delas. Onde vai jogar o Endrick? Primeiro, acho que é importante a gente dizer que o Endrick não vai ser um titular absoluto do Real Madrid, até pela fartura de atacantes, né? Pelo menos é essa a minha percepção. Acho que ele vai ser um jogador com muitos minutos, mas na maioria das vezes saindo do banco de reservas. E esse 4-4-2 propicia, né, ou pode propiciar ao Endrick um desenho que ele se sente confortável, né? Se a gente pensar aqui, vou pôr o Mbappé de lado um minutinho, só pra gente exemplificar. O Endrick no Palmeiras, o melhor Endrick do Palmeiras foi o que jogou na dupla de ataque com o Breno Lopes. Era um outro sistema, né, com 3 zagueiros e tal, mas o Endrick não é uma referência, ele não é um centroavante. Ele funciona muito bem nessas diagonais, né? Não do lado para dentro como um ponta, mas como um atacante que jogue nesse espaço aqui, mais ou menos, né, possa fazer as diagonais, infiltrar, ocupar a área. Então acho que muitas vezes a gente vai ver ele saindo do banco para complementar uma dupla com o Vinícius, uma própria dupla com o Kylian Mbappé, em um momento ou outro, uma dupla com o Rodrigo. O Endrick vai ter bastante minutagem, mas não imagino eu que como um titular do Real Madrid. Como eu disse, a tendência é que a gente veja um ataque sendo formado por Vinícius Júnior e Mbappé ao longo dessa temporada, com o Rodrigo sendo ali um 12º jogador. A gente tem muitas opções, né? O Real Madrid, melhor dizendo, a gente aqui no campinho na análise, mas o Real Madrid e o Ancelotti tem muitas opções para o meio campo, para montar de diferentes formas. Então a gente pode desenhar aqui, como eu disse, um trio com o Valverde, Camavinga e o Tchouaméni, e o Bellingham mais centralizado com o Losango. No momento que não tiver o Bellingham, pode ser um 4-3-3 com o Vinícius de um lado, o Rodrigo do outro, e o Kylian Mbappé mais centralizado. Enfim, um novo elemento dentro dessa análise do Real Madrid é Luka Modric. Não um novo elemento no sentido de novo no time, né? Um jogador com mais de 10 anos de Real Madrid, mas novo no sentido de que ele renovou o contrato e que ele pode ser uma espécie de cross para essa temporada, né? A temporada que deve, enfim, ser a última do Modric à frente do meio-campo do Real Madrid. Não como um titular, mas como uma peça importante saindo do banco de reservas muitas vezes. Não para ser um 5, como foi o Kroos na parte final da temporada, né? Principalmente quando o Tchouaméni virou zagueiro em alguns momentos, mas para ser um cara para entrar no lugar de Valverde ou até mesmo de Camavinga, para ter muitos minutos, né? Mais do que ele teve na última temporada saindo do banco. Acho que é um aspecto importante para a gente olhar, né? Esse do Modric, né? E a minutagem que o Modric deve ter ao longo da temporada vestindo a camisa do Real Madrid. Vou voltar aqui o desenho que eu imagino ser o do Real Madrid ideal para falar de mais 2 jogadores para a gente fechar essa nossa análise aqui sobre esse elenco do Real Madrid para a temporada. Arda Güler e Brahim Dias. O Arda Güler saiu bem valorizado da Eurocopa, foi muito bem, né? Nos momentos ali com a Turquia avançou até as quartas de final e quase eliminou a Holanda. Fez um jogo muito bom contra a Holanda. Então, por muito pouco não foi uma semifinalista de Euro, com o Arda Güler sendo uma peça muito importante, né? Em alguns momentos sendo a referência do time que jogava mais fechado em transição, em outros como esse ponta, do lado para dentro. Um jogador que sempre que entrou no Real Madrid também contribuiu bem. Acredito em um Arda Güler com mais minutos nessa temporada, sendo esse cara aqui, ó, saindo do lado para dentro, muitas vezes para ajudar na nação, até concluir jogadas. Acho que vai ser um jogador muito útil. E o outro é o Brahim Dias, que na temporada passada em algum momento foi uma espécie de 12º jogador, podendo fazer essa aqui do Bellingham um pouco mais centralizado, podendo ser um cara numa dupla de ataque pelo lado direito. É um jogador que pode atuar em muitas funções, né? Pode fazer muitas funções do Brahim Dias. Então acho que vai ser uma peça importante aí para o Real Madrid ao longo da temporada. Raio-X feito do Real Madrid. Repito, acredito que esse aqui que está na tela vai ser o time ideal do Ancelotti para essa temporada. Mas o que dá para a gente dizer é que o Real Madrid, de novo, vai ser muito forte, né? O elenco é muito vasto, oferece muitas possibilidades e a gente deve ver de novo um Real Madrid muito protagonista. Um super Real Madrid para a disputa da temporada 2024-2025.